Olá, Deus abençoe o seu dia, que a graça de Deus fortaleça a sua fé e encha de alegria o seu coração. Para a nossa meditação hoje, escolhi o Salmo 40, versículos 1 a 5, oração de Davi para livramento. Ele diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e nem pende para os arrogantes ou para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Uma ilustração que li fala sobre um pai que saiu para o quintal com seu filho. O pai foi arrumar o quintal. Enquanto ele estava aparando a grama, a criança brincava com as coisas que havia ali. E num dado momento ela encontrou uma pedra, uma grande pedra, e foi brincar com ela. Ele tentou mover a pedra, a princípio com as próprias mãos, mas não conseguiu. Depois ele se assentou e empurrou com os pés, mas também não mexeu a pedra do lugar. Começou a olhar ao redor, achou madeira, tentou fazer a alavanca, mas foi tudo em vão. Não conseguiu mexer a pedra. E depois de muito tentar, triste, frustrado, o menino começa a chorar. O pai, então, que tudo via, vira para ele e diz: Meu filho, não desista ainda. Você não usou todos os recursos. E o menino fala: Sim, eu usei. Tentei mexer com as mãos, com os pés, com a madeira, mas foi em vão. Não mexi essa pedra. E o pai disse: Não, você não usou todos os recursos. Você não pediu a minha ajuda. Como essa criança, muitas vezes somos nós. No curso da nossa vida, da nossa existência, encontramos situações que são fardos pesados demais para nós mesmos movê-los. E muitas vezes usamos os nossos próprios recursos e a nossa maneira tentamos fazer com que as coisas mudem de lugar. E depois, frustrados, nos esquecemos que não fizemos aquilo que deveria ser o principal, o primordial. Usar o maior recurso que a gente tem, o pedido de ajuda ao Pai. Falar com Deus em oração. Davi está falando sobre isso aqui nesse salmo. A importância da oração. E ele nos ensina o poder do Deus que responde às nossas orações. Veja, Davi tinha um problema muito grande e ele descreve esse problema usando algumas metáforas no versículo 2 e no versículo 3. Ele disse que estava como que dentro de um poço. Ele fala poço de perdição. Me lembra do profeta Jeremias ou Isaías, que foi jogado ali dentro de uma cisterna e atolou na lama. Agora Davi está falando sobre essa mesma situação do poço de perdição e de um tremedal de lama. Há problemas que são assim, não é? Parece que eles fazem-nos ficar agarrados, grudados, sem ter condição, às vezes, até de nos mexer. Mas Davi também diz que o seu problema era algo que tirava firmeza dos seus pés. E ele fala aqui sobre os pés que não estão firmes, os passos que estão vacilantes. E dessa maneira ele está descrevendo um problema, não sabemos bem o que é, mas dentre as muitas aflições que ele enfrentou, podemos imaginar problemas que realmente estavam deixando o rei frustrado, desanimado, porque com seus próprios recursos ele não conseguia fazer muita coisa. Até que ele resolve orar. E ao colocar o problema diante de Deus, ele vê que Deus faz algumas coisas por ele. Primeiramente, ele vê que Deus ouve o seu clamor. E ele fala que Deus ouviu o seu clamor. Ele fala, ele se inclinou para mim
e me ouviu quando clamei por socorro. A figura é interessante. Parece aquela criança ou a pessoa fraca demais, cuja voz já não sai com tanta força e vigor, e às vezes a gente precisa se inclinar para ouvir, pois foi num momento assim que ele orou, esperou confiantemente, e Deus se inclinou, mostrando interesse, mostrando que estava ali com todo o desejo de participar. Depois ele diz: Deus se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Que bom, né? O Salmo 66 diz que Deus não rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. Que coisa boa saber que nós temos um Deus assim que é acessível, um Deus que pela sua bondade e misericórdia, ele ouve a nossa oração e nos socorre. Isso também Deus fez. Nos versos 2 e 3, Davi diz: Deus me tirou do poço de perdição e do tremedal de lama. Deus colocou os meus pés sobre uma sólida rocha e me firmou os passos. E diz mais: Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Deus resolveu o problema quando Davi esperou confiantemente no Senhor. Boa lição para nós: orar, e orar com fé, com confiança, sabendo que Deus não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós a sua graça, que Ele é poderoso para remover qualquer situação, resolver qualquer problema. E mais do que isso, Deus pode transformar a murmuração em louvor, e me pôs nos lábios um novo cântico. E agora estava Davi não mais entristecido e frustrado, mas ele está adorando o Senhor, com o coração agradecido. Alguém que recebeu toda a bondade e a graça de Deus, ele está agora louvando a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez e por ter aprendido quem era o seu Senhor. Mas há uma outra coisa que Davi fez. Ele diz: muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Às vezes nos perguntamos por que Deus permite que certas coisas aconteçam conosco. E a resposta Davi está dando aí. É para que, a partir do momento que a gente orar e Deus fizer uma intervenção mudando a nossa sorte, possamos nós dar testemunho de como Deus é bom, de como Ele é poderoso e de como Ele, assim como me socorreu, pode socorrer outras pessoas que nele depositarem a sua fé. A experiência desse irmão acabou servindo como testemunho para outras pessoas. E é isso que a gente precisa aprender com Deus. Nada acontece conosco por acaso. Deus tem os seus propósitos. E à medida que a gente cresce em intimidade com Ele, redundará no nosso coração o louvor na congregação dos santos, mas também teremos um bom testemunho para dar sobre o poder, a providência e a graça do nosso Deus. Há uma outra coisa que Deus fez. Deus mudou a visão de Davi. Às vezes a gente olha para a vida e só enxerga coisa negativa. A gente só vê os problemas. Mas Davi, quando tem essa experiência da misericórdia, poder e graça de Deus, ele também muda a visão que tem da vida. E ele passa a ver as boas coisas, as bênçãos, e percebe que mais são as bênçãos do que os problemas. Maiores são as coisas que Deus nos dá pela sua graça e bondade do que aquelas coisas difíceis e aflitivas que a vida nos traz. E no verso 5 ele diz: Senhor, são muitas as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Que Deus maravilhoso, não é? Ouve a nossa oração, intervém na nossa vida, mudando a nossa sorte, volta a colocar louvor exultante nos nossos lábios, faz-nos encarar a vida sobre outra perspectiva da bondade, da misericórdia e da graça, e nos dá a condição de sermos testemunhas da sua bondade nesse mundo. Creia no Senhor de todo o seu coração e não esqueça, quando os problemas chegarem, Ele é o maior recurso que nós temos. Leva tudo à presença de Deus em oração. Deus te abençoe.
Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, pela tua palavra, que nos traz essa experiência do teu servo Davi, de como ele, passando por aflição, vai à tua presença em oração e encontra a tua bondade, a tua graça e o teu favor. E assim como o Senhor ouviu a oração dele, escuta a nossa e as nossas aflições, que o Senhor também esteja trabalhando em todas elas e coloque no nosso coração sempre gratidão, nas nossas bocas o louvor, e também dá-nos, Deus, a condição de testemunhar da tua bondade a todas as pessoas. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que a graça do Senhor te assista em todo o tempo. Amém.